Olá, minha saudação a todos. Vamos a mais uma videoaula dessa série de vídeos, desse módulo em que a gente tenta compreender as origens da fisioterapia no Brasil. Só resgatando um pouquinho do que conversamos até agora, nós discutimos pressupostos, né, para fazer uma análise histórica das origens da fisioterapia. E a gente, entendendo isso, fizemos aí uma viagem no tempo e espaço, né, retrógrada, e tentando identificar atividades que supostamente pudessem ser fisioterapia para criar uma noção em vocês do quanto é importante o reconhecimento social, né, o papel social na definição de uma profissão. E aí, na sequência, propusemos um sistema de periodização da história da fisioterapia no Brasil, né, que basicamente a lógica desse sistema de periodização é fundamentada na forma de periodizar a história da humanidade. Na sequência, nós dividimos a história da fisioterapia em três grandes períodos, que foi a fisioterapia procedimental, a fisioterapia profissional e a fisioterapia científica e tecnológica. E estudamos já o período da fisioterapia procedimental, né, que é um período principalmente caracterizado pela fisioterapia enquanto processo, enquanto procedimento, enquanto recurso terapêutico. Tanto é que a gente toma cuidado de, nesse período, chamar a fisioterapia de terapia física, para dar essa característica de procedimento. Na sequência, né, nós não fomos estudar o período da fisioterapia profissional, apesar de termos mencionado o que faz a transição de um período para o outro. Nós demos uma parada no estudo dos períodos históricos e convidamos a professora Fabiana para nos falar de hierarquia das normas e como as normas são criadas, né? Porque, basicamente, o que faz a marcação desses períodos e o que a gente estuda na história de uma profissão são as leis, são as normas, são as regulamentações, né? Então, acredito que a aula da professora Fabiana foi bastante esclarecedora para que a gente dê andamento aos nossos estudos. E hoje, para aqueles que achavam que a gente estudava o período da fisioterapia profissional, não, a gente ainda precisa de um conceito importante para dar prosseguimento a esse estudo histórico, que é o conhecimento de modelos, né? Então, a gente vai ver que a fisioterapia ela foi baseada em modelos de formação, em modelos de educacionais, né? Em modelos de assistência, modelos assistenciais, que são importantes que vocês tenham clareza disso. Por quê? Porque ao longo da história da fisioterapia no Brasil, e aí eu ressalto uma coisa que eu ainda não falei, que a história da fisioterapia é diferente a depender da nação, a depender de como a nação encarou a necessidade, o papel social do fisioterapeuta. Muitas nações não existe fisioterapeuta, existe o kinesiólogo, existe um outro profissional que tem os pressupostos teóricos para a gente reconhecer aquilo como fisioterapia, mas não necessariamente teve a mesma história que como a profissão ocorreu aqui no Brasil. Tá? E o que a gente está estudando é a história dessa profissão no Brasil. Então, é importante, principalmente para a definição, né, do que é esse profissional, de como ele é formado, qual é o exercício profissional dele, que a gente entenda quais foram os modelos que influenciaram isso. E a aula de hoje vai ser sobre isso, sobre os modelos que influenciaram a formação e o exercício profissional do fisioterapeuta. Tá bem? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Acredito que vocês estão vendo aí o PowerPoint que eu preparei, né? E agora eu boto ele na tela toda. Então, o modelo da aula de hoje, o modelo da aula de hoje não, o tema da aula de hoje são modelos. A gente vai principalmente trabalhar os modelos de formação e a transição que ocorreu entre o modelo, né, da época da fisioterapia antes da democratização, da redemocratização do Brasil, feita com a Constituição de 1988, e os modelos depois da
da redemocratização do Brasil. Vocês vão entender por que é importante entender que existiu um modelo antes e um modelo depois da Constituição que hoje está vigente. Porque a Constituição que hoje está vigente traz a fisioterapia não, mas a saúde no Brasil como um direito de todos e um dever do Estado. À medida que a saúde em uma nação passa a ser responsabilidade do Estado e direito dos seus cidadãos, o profissional que atua na saúde, ele vai ter que respeitar um modelo de assistência fundamentada nesse conceito, né? E no Brasil, o direito à saúde foi implementado via SUS, né? Via Sistema Único de Saúde. E então é importante a gente entender qual é esse modelo assistencial para entender como que a partir de 88 o fisioterapeuta que então vinha sendo formado segundo um outro modelo passa a ser formado. A gente vai ver que não é de uma hora para outra, né? Não é com a Constituição que a formação de fisioterapeutas e outros profissionais da saúde passam a ser segundo o que é hoje. Existe uma transição, nada acontece imediatamente. Inclusive, até hoje, né, esse é um exercício que a gente faz na disciplina, até hoje, a formação do fisioterapeuta ela ainda carrega, né, características desse modelo antigo. A gente vai ver, principalmente esse fisioterapeuta que todo mundo enxerga trabalhando numa clínica e pagando e recebendo pelas sessões que ele empenha, né? Então a gente vai discutir um pouquinho a transição desses modelos, né? Inicialmente modelos de formação no sentido de formação de conceitos, no sentido de formação educacional, a formação propriamente dita, né? No caso, a fisioterapia no Brasil ocorreu por meio de formação universitária, a gente já estudou isso, e os modelos de formação da assistência, né? Então, a gente vai estudar 3 modelos de formação: modelo conceitual, modelo educacional e modelo assistencial. Ou seja, como é que entendemos saúde, como é que o fisioterapeuta no Brasil entende saúde, ou pelo menos deveria entender, como é que o fisioterapeuta no Brasil é formado em termos de qualificado profissionalmente e modelos de como é que esse serviço é prestado à população. Tá bom? Então vamos começar a aula. Então, lembra isso, eu já adiantei, que é extremamente importante a gente lembrar que, em 88, o Brasil sai de uma ditadura militar e entra num novo processo de democracia, que é o que a gente conhece como a redemocratização pós-ditadura. E o marco oficial dessa mudança é a Constituição de 1988, que é a Constituição que está vigente até hoje, né? Em termos de modelo de atenção à saúde no Brasil, né, o que mudou? Né? Essa saúde que antes era um bem de produção, não bem de mercado, ou seja, era algo comercializável, né? Ou seja, tinha atenção à saúde quem pagava por ela passa a ser direito do cidadão brasileiro, né? E um dever do Estado garantir essa saúde. Então, ela passa a ser ofertada via SUS, e a gente vai estudar um pouquinho disso. E o que promoveu essa mudança, né? Que foi implantada essa forma de saúde, que no Brasil foi implementada via Sistema Único de Saúde, né? Bom, para a gente entender isso, a gente precisa relembrar ou estudar um pouquinho da história de como é que o Brasil oferecia saúde à sua população, né? Se a gente voltar para antes de 88, e para esse período, né, que é o período que a gente vai estudar, né, na próxima aula, que é o período da fisioterapia procedimental, que no nosso sistema de periodização começa em 1964, né, com a formalização da formação do fisioterapeuta, aí passa a existir uma pessoa, um diplomado em fisioterapia, ainda que o exercício profissional só tenha sido regulamentado em 69. Como é que era a saúde nesse período? A saúde nesse período era um bem de mercado. O que significa algo ou alguma coisa
serviço ou um produto ser um bem de mercado. Significa que ele é algo comercializável. É algo que as pessoas negociam, ganham e recebem dinheiro e pagam por isso. Tá? Então, a saúde no Brasil, ela seguia um modelo, que a gente vai falar de modelos hoje, neoliberal. Né? Um modelo em que privatista, né? O profissional que tem um exercício profissional, né, legalizado, regulamentado, para prestar aquele serviço, é quem ganha dinheiro com ele. Né? E isso era implementado no Brasil via INPS, que na época o INPS era o Instituto Nacional de Previdência Social, ou seja, a atenção à saúde no Brasil ela era associada à previdência social, à seguridade social. Né? Então, não sei, né, acho que vocês são jovens, vocês não lembram disso, mas eu nasci nesse modelo e, basicamente, meu pai, por exemplo, ele era um profissional com carteira assinada, né, o CLT, né, que é o contrato de trabalho, esqueci o que CLT significa, mas, enfim, esse contrato de trabalho que você paga fundo de garantia e esse fundo de garantia se reverte na sua aposentadoria, o pagamento desse fundo de garantia também se revertia na possibilidade de você ser assistido, né, pelo INPS, que era esse sistema que também era de saúde. Então, para você poder receber assistência pública, você precisaria contribuir mensalmente com uma fração do seu salário mensal que era descontado pelo INPS, que tanto garantia a sua aposentadoria como a sua assistência em saúde. Né? E esse INPS, ele hoje, né, evoluiu para o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, e teve um momento na história, né, em que o INPS deixou de fazer as duas coisas. Né? E aí o INPS ele foi dividido institucionalmente no INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, de Seguro Social, e o INSS existe até hoje, né? Ele cuida única e exclusivamente de aposentadoria, de seguridade social, e a saúde ficou a cargo do INPS, desculpa, do INAMPS, né? Que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e pronto-socorro, se eu não me engano, que é ou da Previdência Social, não me lembro também essas siglas, vocês podem pesquisar no Google, tá? Mas, enfim, existe o que é importante para a gente. Existiu um momento na história em que o INPS se divide em INAMPS e INSS, ou seja, aquela instituição pública que fornecia, ofertava previdência, aposentadoria e assistência em saúde à população se divide em duas, uma com ação única para a saúde e outra com ação única para a previdência. Tá? E isso aconteceu até 1988. Por quê? Porque a saúde no modelo neoliberal vira uma saúde social-democrata. Ela passa a ser um direito constitucional e um dever do Estado. Ela passa a ser o que a gente chama de direito social. Ela deixa de ser um bem de mercado em que as pessoas precisam pagar para ter essa assistência e passa a ser uma assistência ofertada gratuitamente e universalmente pelo Estado. Então, a gente tem aí uma transição e essa transição, obviamente, vai influenciar a forma de se pensar a saúde, modelo conceitual, a forma de se formar profissionais da saúde, modelo educacional, e a forma de se ofertar saúde, que é um modelo assistencial. Ok? Isso passa a ocorrer no Brasil via Sistema Único de Saúde, e vocês vão ter umas disciplinas específicas que vão vão ensinar para vocês o que é o SUS. Né? Bom, organizando cronologicamente os documentos que são importantes para que a gente entenda esses modelos e até consiga reconhecer nesses documentos esses modelos influenciando a concepção desses documentos,
eu vou citar alguns documentos e organizá-los cronologicamente e hierarquicamente. Aliás, esse é um exercício que a gente vai propor para vocês como uma atividade assíncrona da próxima semana. Tá? Então, basicamente, essa organização segue 3 grandes períodos históricos, né, no Brasil, que é o período da República Nova, que foi esse período logo depois da ditadura Vargas, né, uma redemocratização do Brasil, né, até 64, que foi o golpe militar, e o Brasil passa a ser uma ditadura, né, que acontece de 64 a 85. Em 85, né, esse governo, que foi o governo iniciado por Tancredo Neves, que faleceu, e subiu ao poder o seu vice, que era José Sarney, e nesse governo então proposta uma nova Constituição que redemocratizou o Brasil. E no escopo dessa redemocratização, a gente observa a saúde transitando de um modelo neoliberal, em que a saúde é um bem de mercado, um bem de comércio, um bem de consumo, e passa a ser direito social, tá bem? Então, esse é o outro período que marca muito a história da fisioterapia no Brasil. E aí, por fim, o período que vivemos, né? Que começou em 85, né? Com essa última eleição indireta, e que não foi um militar quem assumiu, né, a presidência, foi Tancredo Neves, ainda que a eleição tenha sido indireta. As eleições passam a ser diretas também a partir de 88. Então, em cada um desses períodos, a gente tem algumas normas importantes para a fisioterapia. A gente tem um documento que não é norma, é um parecer, que é o parecer 38863, que a gente estudou ele no período da fisioterapia procedimental. Foi um parecer principalmente concebido por médicos e que falava como é que eles achavam que deveria ser a formação do fisioterapeuta. Em seguida, o documento que marca a transição do período da fisioterapia procedimental para a fisioterapia profissional, que é a portaria 511 de 64, que regulariza a formação. Veja bem, a formação e não o exercício profissional. E o fato de existir um diplomado, uma pessoa que passava por uma escola de formação, a gente usa ele como marco de transição da fisioterapia meramente procedimento, terapia física, para fisioterapia profissional, fisioterapeuta. Tá? Bom, dentro do regime militar, a gente teve três, né, outros documentos importantes aí para a fisioterapia, que foi o Decreto-Lei 93869. Esse documento, sim, normatiza o exercício profissional e não essa portaria. Tá? Esse decreto-lei e a forma com que ele foi promulgado é bastante interessante. É o documento que regulariza o exercício profissional. Por isso que a gente toma o cuidado de, no estudo da história da fisioterapia, chamar o diplomado de diplomado e não de fisioterapeuta, porque ele passa a ser fisioterapeuta somente em 69, com esse decreto-lei. E temos mais na década de 80, né, as resoluções 03, 04, que trata principalmente de modelo de formação educacional, tá? De como é que deve ser a formação dos fisioterapeutas no Brasil, tá bem? Muito bem. Na redemocratização, a gente tem outros 4 documentos que a gente estuda nessa disciplina, que é a Lei 939496, que é a Lei de Diretrizes e Bases Nacional da Educação, né, que ela vai mudar um pouquinho a forma de formar pessoas, não só fisioterapeutas, no Brasil. Tá? E a LDB, ela é amparada na resolução, pelo menos para a formação de fisioterapeutas, 04 de 2002, que são as diretrizes curriculares nacionais. Né? E aí, outra lei importante da nossa fisioterapia contemporânea, que é científica e tecnológica, é a Lei 10.861, que é uma lei que a gente vai estudar futuramente. E a Resolução 0409, que muda um pouquinho o tempo de integralização da formação do fisioterapeuta. Basicamente, são as resoluções que a gente estuda. Hoje, a gente tem uma nova diretriz curricular,
tá? E cogita-se, né, e está, inclusive, em negociação, é um projeto de lei, né, no Congresso Nacional, vocês estudaram com a professora Fabiana, um projeto de lei para uma lei nova da fisioterapia, que está muito polêmica, inclusive entre os profissionais fisioterapeutas, a gente vai discutir isso também, tá bom? Então, dando continuidade, são essas normas que, na verdade, receberam influência dos modelos assistencial, que representa assistência, né, antes e depois de 1988, ok? Que é o que a gente vai estudar. É o que a gente, de certa forma, já estudou no período da fisioterapia procedimental e vamos estudar nos períodos seguintes, a fisioterapia profissional e científica e tecnológica. Também vamos falar de modelos conceituais que representam o referencial do que é saúde, né? E esse referencial de saúde, né, ela passa a ser uma saúde biopsicossocial, como a gente entende ela hoje, e deixa de ser uma saúde pensada como ausência de doença, né, que é uma saúde segundo o modelo biomédico. A gente vai discutir dois principais modelos conceituais, né? O modelo que também a gente pode considerá-los como modelos assistenciais, porque eles influenciam a assistência também, que é o modelo que entende a saúde como ausência de doença, modelo biomédico, e o modelo que entende a saúde como uma integração de determinantes, né, que é o modelo biopsicossocial. E, por fim, vamos falar de modelo formativo, que é o modelo educacional, que representa a formação, ok? Vamos discutir 3 modelos na aula de hoje. E esses modelos formativos são muito influenciados pelas diretrizes curriculares nacionais. Então, a gente vai ver que existiam 3 modelos assistencial, conceitual e formativo, que, a partir de 88, 2001 e 2002, transitam para outros modelos. Ok? Isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Bom, o modelo assistencial, que ele foi proposto na Constituição, foi e ainda está sendo implementado no Brasil. Nenhum modelo é incorporado, né, na formação do exercício profissional e na forma de prestar assistência de uma hora para outra. Se a gente for olhar, hoje ainda, a gente enxerga formas de se formar, formas de se pensar saúde e formas de se ofertar serviços de saúde fundamentadas no modelo de antes da Constituição de 88. O próprio plano médico, que é tão comum na nossa sociedade, que chama saúde suplementar dentro do SUS, ele é talvez a forma de assistência à saúde que a gente mais conhece, que você paga para ter assistência, que é um modelo privatista, né? Lá neoliberal, lá de antes da Constituição. Então, vocês vão ver que até hoje, esse modelo de saúde como direito social, ele está em implementação e sempre sofrendo riscos. E o que dirá atualmente? Mas eu não vou entrar nessa seara, até porque a gente já tem indícios, né, de professores que estão sendo, digamos, acusados, né, de estar se posicionando contra o governo nas universidades. A gente já tem a Corregedoria Geral da União, que publicou no Diário Oficial duas notas contra 2 professores. Então, hoje a gente precisa tomar cuidado com o que fala, né? Bom, então, voltando à aula, o modelo assistencial proposto na Constituição de 88, ele foi o que deu origem ao Sistema Único de Saúde, que foi a forma com que essa saúde social-democrata foi institucionalizada. Ok? Bom, então a gente viu que a fisioterapia, nas aulas passadas, a gente viu que a fisioterapia nasce como um procedimento e por isso a gente tomou cuidado de chamá-la de terapia física e não de fisioterapia somente. Porque a fisioterapia que, né, carrega, né, um significado hoje que não é só procedimento, é um profissional, é uma área de conhecimento, é uma área de produção de tecnologia. Então, hoje, a gente, quando fala fisioterapia, pensa em uma coisa mais ampla.
Mas, na época, a fisioterapia era meramente uma terapia física, um procedimento. Em um contexto assistencial que a gente está estudando hoje, que é o que a gente conhece por neoliberalista, que é a saúde privatista, a saúde como bem de mercado, a saúde que você tem que pagar, ainda que seja uma taxa do seu salário, para receber esse tipo de assistência. E a gente viu que essa assistência era feita inicialmente no INPS e ela passa a ser feita no INAMPS, quando o INPS vira INSS e passa a tratar só de previdência social, e o INAMPS é quem passa a tratar de saúde no Brasil. Ok? Bom, para a gente entender, então, esse novo período, né, que é o período da fisioterapia profissional, a gente precisa entender que a formação do fisioterapeuta, antes de 88 e até hoje, é extremamente influenciada por um modelo privatista, por um modelo em que você recebe o procedimento que você faz, tá? E não recebe uma assistência integral à saúde. A gente vai aprender a reconhecer essas características, identificar esses modelos, ok? Então, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer o que é um modelo e como eles influenciam as ações humanas, né? E principalmente numa perspectiva de transição de um modelo de saúde biomédica, privatista, né? E hegemônica em termos de assistência, para um modelo de saúde biopsicossocial, né? Um modelo de formação integral, generalista, né? Um modelo de formação que prioriza o modelo assistencial contra-hegemônico. Ok? Bom, para começar essa aula, né, o que é um modelo? A gente precisa entender o que é um modelo. Né? Quando eu estou em aula física, né, não é uma aula virtual, no meio de videoaula e de forma remota, eu abro uma discussão sobre o que é um modelo. Né? É interessante que, na visão do aluno calouro, recém-formado, chegado no curso, ele entende o modelo de amplo aspecto. Né? Ele entende o modelo como uma referência, modelo como norma. Então, tem várias, é interessante questioná-los sobre a visão que vocês têm de modelos, que vem vários significados. Né? Mas o modelo que a gente quer tratar nessa aula de hoje é uma representação de algo. Veja que representar algo não é o algo. Um modelo de alguns que eu vou dar exemplos na aula de hoje, o modelo atômico, né, de Rutherford, ele não é o átomo em si, mas é uma representação do que ele acha que é o funcionamento e a construção desse átomo. Né? Então, o modelo é a representação de algo. E é esse conceito que eu quero que vocês usem para entender os modelos que a gente vai citar na aula de hoje. Ou seja, modelos são formas de se conceber, de se representar algo real, mas ele não é o real, ele é um modelo. Esse modelo pode ser mais ou menos simplificado, mais ou menos complexo, representar mais fielmente ou menos fielmente a realidade, ser mais preciso e acurado ou menos preciso e acurado. Modelo é um modelo, ele representa. E ele se presta, e uma representação se presta a fornecer subsídios para que a gente possa raciocinar, pensar, ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo de modelo, que é esse modelo tridimensional em dupla hélice de DNA, que todo mundo lembra do ensino médio, que, na verdade, o DNA em si, ele deve ser parecido com isso, mas ele não é isso que vocês estão enxergando. Isso que vocês estão enxergando é um modelo, é a representação dele que permite vocês pensarem coisas, né, e, em cima desse conhecimento modelado, desenvolver conhecimento, raciocínio e coisas. Okay? Inclusive, desenvolver formação de pessoas, desenvolver exercícios profissionais, de profissionais, enfim. São esses modelos que a gente vai estudar na aula de hoje. Ok? Bom, então, definindo o modelo como representação de algo, dou alguns exemplos. Já dei o exemplo do DNA, né, que é do ácido desoxirribonucleico, e vou dar um outro exemplo de modelo, que é um modelo
que simplifica e modela o movimento, né? Uma equação de movimento a gente tem aqui. Uma equação que modela como acontece o deslocamento no espaço, e o deslocamento no espaço ele é dependente do tempo, né? E um determinado tempo, desculpa, um determinado espaço percorrido no tempo é a velocidade, saindo de um espaço inicial, como é que essa trajetória pode ser definida, modelada? Como um percurso, né? um comprimento, digamos assim, que inicia em um determinado valor e que vai acrescendo esse valor a velocidade com que esse corpo, no caso um homem, se desloca em função do tempo. E aí você consegue modelar, representar essa realidade, ok? Então, aqui é um exemplo de modelagem matemática, modelagem por meio de equação, ok? Bom, mas esses modelos eles não são só expressos por equações, né? E nem só por desenhos. A gente pode expressar modelos de diferentes formas. Como é que a gente pode expressar esses modelos? Né? Por exemplo, a gente pode expressar um modelo graficamente. Esse aqui é um modelo de crescimento populacional, no caso do Brasil. Então, o que os cientistas que estão modelando isso fazem? Eles estudam qual foi o comportamento de crescimento da população até o ano que a gente está. No caso, isso aqui é antigo, né? Mas vamos admitir que aqui fosse 2021. Okay? Então, até aqui, eu tenho uma curva modelada com base em dado real. E aí, os cientistas fazem estimativas e presumem como vai ser o crescimento até, sei lá, 2050. Ok? E modelam isso graficamente. Tá? Essa é uma forma de modelo também, ou seja, uma forma de representar algo real. Ok? E existem modelos de saúde, né? E o autor que a gente estuda, que eu recomendo e indico para vocês estudarem modelos de saúde, é o Paim, né? Ele é disponibilizado para vocês em formato eletrônico no Moodle, né? O Paim, ele definiu modelos assistenciais, principalmente, como uma espécie de esquema sempre parcial e mais ou menos convencional. Então, quando ele diz aqui que é um esquema parcial, ele fala, olha, não é a realidade. É um esquema que parcialmente representa a realidade. Mais ou menos convencional é que ele depende de muitas convenções ou não de tantas convenções. Né? Você estabelecer pressupostos para entender esse modelo. Posto que ele ignora a maior parte das variações isoladas que estão presentes na realidade do que foi modelado. Então, o modelo é uma representação da realidade, também segundo Paim, em 2008. Okay? Bom, e essa representação, segundo o Paim, o documento que vocês vão ler, pode ser feita de três principais formas, e uma forma que carrega parte dessas três, que é o modelo pictórico, que são os modelos desenhados, né, esquematizados, são modelos representados por figuras, por formas geométricas, enfim. Você tem modelos que são modelos teóricos, são modelos que são pressupostos, lógica e articulação de ideias, ok? E você tem modelos matemáticos, que são idealizados com base em equações e gráficos, ok? Ou você pode ter um modelo híbrido, que é uma combinação de dois desses, três desses, enfim, um modelo híbrido, tudo que é híbrido, ele é misturado, ok? E se a gente for pensar no SUS e tentar desenhar ele de forma pictórica, né, modelar ele de forma pictórica, esse aqui seria um exemplo, né, em que teríamos aqui diferentes unidades de assistência, que existe um sistema de referência, sistema referência em cada forma de prestar assistência em saúde dessa. Por exemplo, você tem o programa Melhor em Casa, as UPAs, os hospitais de grande, médio ou pequeno porte, que tem assistência de menor ou maior complexidade. Você tem os centros de reabilitação, você tem as unidades básicas de saúde, que estão distribuídas geograficamente num contexto urbano, né, e que referenciam e contra-referenciam
né, as pessoas e os serviços de saúde, e isso aqui é um modelo que representa isso, ok? Bom, trazendo o modelo para o nosso objetivo, que é a compreensão dos nossos sistemas de periodização da história da fisioterapia no Brasil, a gente entende que 88, né, um pouquinho antes aqui da redemocratização que aconteceu em 89, que foi a Constituição que propiciou o que aconteceu em 89, a gente vê claramente que antes da redemocratização e depois da redemocratização, a gente tinha um modelo conceitual, educacional e assistencial que transitou para um outro modelo, né, conceitual, educacional e assistencial. A gente tinha uma saúde que conceitualmente era entendida como ausência de doença, ou seja, prestar assistência à saúde era tratar doenças. E esse modelo biomédico também era influenciado por uma formação flexneriana, que é uma formação que, baixa no Google, modelo flexneriano, você vai compreender que é uma formação técnica, a gente ensina procedimentos nesse tipo de formação, e não ensina a pensar, e não ensina a produzir conhecimento, que é o modelo atual. Tá? E a gente tinha um modelo assistencial, neoliberal, privatista, que enxergava a saúde como um bem de mercado e exercício de alguns profissionais que ganhavam dinheiro comercializando esses serviços, ok? E esses três modelos, o conceitual, o educacional e o assistencial, transitam para um modelo, né, em que a saúde ela é vista como uma integração de determinantes, que é o modelo biopsicossocial, em que a formação do fisioterapeuta é feita por meio das diretrizes nacionais, curriculares nacionais, as DCNs, que é uma formação generalista que faz um profissional aprender a pensar, a produzir conhecimento, né? Então, é um modelo diferente do flexneriano, ainda que nossa formação é muito carregada do modelo flexneriano, de ensinar procedimentos, né? E um modelo assistencial dito hegemônico que transitou para um modelo contra-hegemônico, ok? E a gente vai ver que o modelo contra-hegemônico vai ser muito influenciado pelo conceitual biomédico educacional flexneriano e o modelo contra-hegemônico bastante influenciado pela concepção biopsicossocial e pelas diretrizes curriculares nacionais, ok? Bom, e só que até agora a gente só estudou até 64, ou seja, uma fisioterapia que era terapia física, okay? Que era procedimento, que seguia a lógica do modelo neoliberal, ou seja, procedimentos profissionais precisam ser pagos para recebê-los, ou pagos via a contribuição no INPS, ou pago diretamente para o profissional. Tá? A partir de um determinado momento, isso passou a ser pago pelo INPS, né? Que se dividiu que se dividiu junto, né, do INPS, que virou do INE, essa confusão, eu tinha lá o INPS que virou INAMPS, eu estou falando tudo errado, né? Então, volta, o que é certo é isso. O INPS virou INAMPS e INSS, tá? O INAMPS cuidando da saúde e o INSS cuidando da previdência social. Então, em termos de modelo, a gente tinha uma forte influência neoliberal privatista, saúde como bem de mercado. A partir da Constituição de 88, passa a ser um modelo social-democrata. A saúde passa a ser direito social e dever do Estado, ok? Constitucionalmente definido. Bom, em termos de modelo conceitual e modelo de formação, todo o século XIX, ou seja, de 1800 a 1901 a 2000, né, século XIX, ele foi todo marcado né, por eventos históricos que definiram esses modelos. Né? E a principal marca desse modelo é o modelo biomédico, que entende saúde como ausência de doença. No máximo, saúde como ausência de incapacidade. Tá? E
e a marca desse modelo é um modelo de saúde determinada por fatores biológicos. A gente vai ver que os fatores psicossociais passam a influenciar essa visão de saúde e, por isso, o modelo muda de biomédico para biopsicossocial. Ok? Então, para vocês terem ideia, antes ainda de pensar na saúde como ausência de doença, se pensava em saúde como ausência de risco de morte. Existia um modelo precedente ao biomédico que entendia a saúde como uma saúde como risco de morte, né? Tanto é que eles definiram uma lista de classificação de morte, né? Olha, o profissional da saúde dessa época era um profissional que entendia a saúde como estar vivo. Se você tinha algo que te fazia morrer, você deixava de ter saúde. Então, saúde era vista como ausência de morte. E essa saúde vista como ausência de morte foi o modelo que gerou o modelo biomédico. Porque com o advento principalmente do microscópio e entendimento de que as doenças, a grande parte delas, ou pelo menos a grande parte delas, eram causadas por agentes biológicos, criou-se um conceito de que a saúde é biologicamente determinada. Ela só é causada quando existe alguma coisa biológica em mau funcionamento, que seja por infecção de um micro-organismo, que seja por outra natureza, que altera o funcionamento, né? E por isso que se estuda muito patologia no modelo biomédico, né? E poucos determinantes sociais, que é o que começou a influenciar esse modelo, e a integração dos determinantes sociais e dos determinantes biológicos gerou um modelo integratista biopsicossocial. Ok? Bom, só para vocês terem uma noção, aí esse modelo de saúde como ausência de doença evolui, desculpa, ausência de risco de morte, evolui para um modelo de saúde como ausência de doença, em que eu tenho, de um lado, o que leva à morte e às doenças, deficiências, sintomas, sinais, que é o que basicamente era estudado nas escolas de formação para que a pessoa pudesse prestar um atendimento de tratamento à doença, e do outro lado, a consciência, educação e crescimento do que leva você a não ter doença, que seria o alto bem-estar. Então, você tem um modelo dicotômico de saúde como ausência de doença, que de um lado você está saudável, sem doença, e do outro você está doente. Tá? Esse é um modelo biomédico que ainda é um modelo de formação dos profissionais do Brasil. Notadamente, vocês têm a sorte de estar na Universidade de Brasília, que o currículo foi concebido em 2008 por nós, né? Não sei se vocês sabem, eu fui o primeiro fisioterapeuta do curso de vocês, junto com a professora Vera e o professor Gerson, e a gente concebeu um projeto pedagógico muito biopsicossocial. Por isso, vocês não têm a formação convencional que outras escolas têm. Vocês não estudam, né, separado em cada caixinha disciplinar, anatomia, fisiologia, doença, patologia, a fisioterapia para uma determinada patologia. Não, não. A gente segue os conceitos e modelos mais atuais, que é o modelo biopsicossocial, a saúde como direito social. Então, vocês têm, por exemplo, no currículo de vocês, a fisioterapia na atenção básica, fisioterapia na atenção de média e alta complexidade, fisioterapia no processo de reabilitação. Por quê? Porque é uma fisioterapia para atender a população e não uma fisioterapia para vender procedimento. Só que a gente ainda forma os nossos estudantes como uma fisioterapia para vender procedimento, né? E a gente essa é a marca do grande período que a gente vai estudar na próxima aula, ok? Bem, então essa saúde como ausência de doença do modelo biomédico evolui para o modelo da história natural da doença, ou seja, cada doença tem uma história de evolução. Uma história de evolução que começa sem sintomas, e a partir do momento que passa a ter sintomas, eu consigo diagnosticar medicamente essa doença, né? E saber como tratá-la com base em seus sinais e sintomas. E no processo da história que essa doença vai seguir, tentando impedir o rumo natural dessa história. Né? Então, basicamente, é um modelo que se fundamenta nos estudos epidemiológicos, né? E esse é um modelo bastante interessante que dá para ser modelado graficamente, e a gente entende muito bem esse modelo quando modelado graficamente. Se você pensar num gráfico, né, cartesiano,
em que você tem o eixo X das abscissas e o eixo Y das ordenadas, em que o eixo X eu tenho a história da doença, que é o tempo decorrido, ok? Em meses, em anos, enfim, tem doenças que em meses evoluem, tem doenças que levam anos para evoluir, tem doenças que evoluem em um dia, tem doenças que evoluem em horas. Um resfriado contaminou, em alguns minutos seu corpo já começa a apresentar sintomas, né? A gente está vendo muito hoje o coronavírus, né? Ele infectou em uma janela de 4, 5 dias. Se você for sintomático, você passa a ter sintomas. Se for assintomático, você nem vai saber que foi contaminado. Enfim, veja que é muito modelo que a gente usa ainda hoje, né? Esse modelo biomédico. E esse gráfico aqui ele mostra o tempo decorrido em função, né? O tempo decorrido é a variável independente, em função da variável dependente, que é a intensidade de procedimentos para se tratar essa doença que tem uma história natural. Olha que interessante. Como entender os modelos e as características históricas nos faz ter total sentido o que a gente vê. Aí esse modelo, ele pensa o seguinte: imagina que existe aqui uma unidade, que a gente não vai entrar ao caso, de intensidade de procedimento, que seja número de procedimento, que seja gasto por pessoa, que seja, enfim, não importa qual é a variável aqui, mas ela define uma intensidade de procedimentos em função do tempo. Se a gente pegar a curva R1, que é uma curva de recuperação, e se a gente estabelecer um limite, que a gente vai chamar de limiar clínico, ou seja, tudo que estiver embaixo dessa linha é assintomático, tudo que estiver acima dessa linha começou a apresentar sintomas. A gente vai ter um modelo que a gente entende o seguinte: modelo que a gente tem uma evolução subclínica sintomática que não recebe atendimento, qualquer semelhança com as orientações atuais para combate à pandemia não é mera coincidência. A gente ainda trata segundo esse modelo biomédico, tá? Ainda que a gente defenda o modelo biopsicossocial e entenda que ele é mais coerente, a gente ainda é formado segundo o modelo biomédico. Então, isso aqui representa muito a nossa forma de intervenção hoje ainda, né? Então, a gente tem aí uma evolução. Enquanto é assintomático, fica em casa. Aí, depois que começa a ter algum sintoma, é que os profissionais começam a atuar. Então, se a gente pegar a curva R1, que é uma curva de recuperação, a gente tem pessoas que começam a evoluir numa história de doença assintomaticamente e se recuperam sem nunca nem ficar sabendo que ficaram doentes, ok? Bom, da mesma forma, a gente tem essa curva R2, que também é uma curva de recuperação, mas é uma curva de recuperação em que a pessoa passou a ter sinais e sintomas de doença. Então, no mínimo, ela foi orientada ou se automedicou, tomou algum medicamento ou se poupou, tomou água, fez uma terapia mais natural, ok? E se recuperou. Mas aqui a gente tem uma etapa em que, no modelo biomédico, ela seria tratada, pelo menos prestada atenção nela, né? E a gente tem dois modelos em que a gente tem um pico de evolução da história natural e uma história de recuperação. A gente poderia entender esses modelos como modelo de resfriado, não a COVID, né? Mas um modelo de resfriado por infecção de influenza. A gente poderia entender essas duas curvas como uma exaustão muscular, né, causada por um exercício intenso, um overtraining, por exemplo. Enfim, a gente tem uma série de doenças que poderiam ser modeladas com essas curvas. Agora, a gente poderia ter ainda um modelo de recuperação que tem uma história natural um pouco mais rebuscada, de momentos em que ele teve evolução assintomática, sintomática, assintomática, sintomática, né? E se recupera. Ok? Então, a gente modelou aqui 3 modelos de recuperação que poderiam exemplificar doenças que vocês vivem ou até tiveram aí, né, na sua história de vida, né, que a gente chama de história natural da doença, que a epidemiologia mapeia isso para a gente. Tá? Bom, aí aqui a gente tem modelado também outras duas curvas, a C1 e a curva C2, que são as curvas de cronicidade. São doenças que não se recuperam, são doenças crônicas, né? Que você tem uma história de doença que acompanha a história de vida da pessoa.
né? Desde o momento em que ela começa a evolui assintomática, ela pode evoluir mais rapidamente ou mais lentamente, a gente tem 2 exemplos disso. Ela pode evoluir com surtos e remissões, né? Ou ela pode evoluir crescentemente para uma situação de cronicidade, de doença crônica. Aqui a gente tem as doenças como enfisema pulmonar, a gente tem as doenças como esclerose múltipla, que são doenças crônicas, né? Elas podem ser degenerativas, em que você vai tendo uma perda constante, ou elas podem assumir um platô. A gente não modelou isso nesse exemplo, mas elas poderiam evoluir para uma cronicidade e estabelecer um platô, deixar de crescer, ok? Então, a gente tem esse tipo de modelo, né, de cronicidade. E a gente tem, obviamente, doença que leva à morte. São 2 curvas de óbito aqui. Ou invalidez, né, que é um modelo muito usado para aposentar, né? Então, você tem o que é invalidez? Né? O cara não está válido para algo, né? Então, por exemplo, a gente tem 2 curvas aqui que modelam mortes, que modelam óbito. Uma que a morte aconteceu bem rapidamente, então ele começou uma evolução subclínica, rapidamente começou a ter sintomas, rapidamente se evoluiu para a morte, para óbito. E a gente tem modelos que isso cresce mais devagar, okay? Até que a pessoa chega ao óbito, ok? Então, isso aqui é um exemplo de modelar graficamente o modelo biomédico segundo o modelo de história natural da doença. Olha o tanto de modelo, né? Se eu não tivesse dado uma introdução de modelo para vocês, vocês ficariam perdidos, né? Bom, esse modelo ele supriu muito bem as necessidades de combate a doenças infecciosas. Tem uma única causa, que se trata o agente microbiológico, você cura a doença, ou você pelo menos interrompe o processo da história natural da doença, como foi o caso da poliomielite, né? Ou você impede que a pessoa se infecta, que é aí você começa a ter uma concepção mais preventiva, de uma forma ou de outra, ela é unicausal, isso caracteriza o modelo biomédico. E geradoras de sequelas, né? Essas doenças evoluem na sua história natural e começam a gerar sequelas, que podem ser crônicas ou não, né? Que podem interferir mais ou menos, gerando invalidez ou não, levando a óbito ou não, ok? São modelos mais multicausais. E aqui a gente tem um recorte, né? Eu já acho que eu já mostrei esse recorte de jornal O Globo, que mostram, né, bastante do período procedimental, em que começam a se organizar os centros de reabilitação, e no Brasil esses centros recebiam principalmente pacientes com paralisia infantil, que é a sequela da infecção pelo poliovírus, de uma doença que se chama poliomielite, uma doença viral infecciosa. Então, essa doença e a forma de tratar é muito bem suprida pelo modelo biomédico, essa e outras, né? Mas existem doenças mentais, doenças outras, que o modelo biomédico não é suficiente para que a gente possa ofertar um bom tratamento. Por isso que a gente evoluiu em termos de modelos conceituais, educacionais e assistenciais, ok? Bom, e a gente evoluiu, e essa evolução se deu principalmente pelo modelo dos determinantes sociais. Mas existiu um tempo na história em que você ou era adepto do modelo biomédico, ou era adepto do modelo dos determinantes sociais, né? Como se fossem coisas que não pudessem se conversar e que, no fim das contas, estão super relacionadas e é o modelo atual integrativo biopsicossocial, né? Mas o modelo social, ele parte do pressuposto que existem determinantes biológicos, sim, que definem o estilo de vida dos indivíduos, porém, esse estilo de vida ele é influenciado principalmente por redes sociais comunitárias, que tem todas essas nuances, né, condições socioeconômicas ambientais, e que as doenças são geradas por isso, né? Então, é o caminho contrário do modelo biomédico. Você tem lá algo acontecendo no corpo que influencia o teu social, aqui não, é o teu social, é a sua falta de se alimentar, é a sua condição sanitária que vai definir o que você vai ter em termos de doença no seu corpo. Tá? São modelos, digamos, antagônicos, se é que eu poderia falar assim, mas que, no fim das contas, se integraram para formar um modelo integrativo, que é o modelo mais atual. Tá? E o modelo biomédico não levava, nunca levou, até hoje não leva em conta os determinantes sociais. Bom,
Então, a gente vai ter o quê? Bem definido aqui. A gente tem, aqui, voltando para o nosso modelo histórico, nosso sistema de periodização. A gente tem a fisioterapia procedimental antes de 64, que era meramente procedimentos. Modelo conceitual, biomédico. Ou seja, a gente tratava sequelas, a gente tratava deficiências adquiridas, que sejam por doenças, que sejam por guerra, que sejam por epidemias, enfim, né? Por meio de procedimentos que eram comercializados ou oferecidos pelo SUS ou oferecidos pelo SUS, pelo INPS ou pelo INAMPS, dependendo do momento da história. Aí vocês poderiam se dizer, e quem não tinha dinheiro para pagar? E quem não era trabalhador e isso era descontado no seu salário? Como é que recebia assistência? Existiam alguns hospitais filantrópicos, né, que prestavam assistência à população que não tinha dinheiro para pagar. Era filantropia. Né? Aí, a partir de 64, né, o modelo da fisioterapia, terapia física, deixa de ser procedimental. No entanto, o modelo conceitual continua biomédico. O modelo de formação continua flexneriano, tecnicista, ensinando procedimento. E o modelo de assistência continua hegemônico, que a gente vai discutir ele já já. Né? Então, ainda que a história da fisioterapia muda a página, deixa de ser só procedimento, passa a ter uma pessoa qualificada para fazer, o modelo não mudou. E esse modelo vai influenciar a forma com que esses profissionais serão formados e a forma com que eles exercerão suas profissões. Né? Isso só vai mudar com o Sistema Único de Saúde definido pela Constituição de 88. Tá bem? E aí, a gente vai ter um modelo assistencial contra-hegemônico que a gente vai estudar. Ok? Então, agora é o momento que eu faço um contraponto entre o que era antes da Constituição e o que, pelo menos, deveria ser depois da Constituição, que é o que a gente chama de modelo hegemônico e modelo contra-hegemônico. O modelo hegemônico leva à hegemonia de uma pessoa detentora dos procedimentos de saúde aplicáveis a um paciente, olha o nome, que é uma pessoa que pacientemente, passivamente recebe assistência, ela não contribui no processo assistencial, ela não contribui no processo assistencial, a gente vai ver que o contra-hegemônico parte de uma outra lógica, e ela é exercida soberanamente por um profissional, no caso médico, que hierarquicamente define os procedimentos. Esse é o modelo hegemônico. O modelo contra-hegemônico é o contraponto ao modelo hegemônico. Do ponto de vista, e agora a gente vai ver esses contrapontos. Do ponto de vista de momento histórico, o que definiu o modelo hegemônico foi o período pós-guerras, né? Ou seja, as epidemias, enfim, é um período em que existiam condições que precisavam ser tratadas. Né? Então, é ele que concebeu o modelo de saúde como ausência de doença, de deficiência, enfim. E no modelo contra-hegemônico, o que definiu ele, historicamente, foi a Constituição, foi o pós-ditadura. Ou seja, eu preciso ofertar saúde para a população. Tá? Então, historicamente, o que define o modelo hegemônico são as doenças que sejam traumáticas do pós-guerra, que sejam por meio de epidemias, por falta de saneamento básico, enfim. E o que definiu o momento histórico do modelo contra-hegemônico foi uma saúde social democrática. Okay? Em termos de dimensão política, o modelo hegemônico obedece uma concepção neoliberal, né, de saúde como bem de mercado. Você tinha sua carteirinha do INAMPS porque você pagava, né, era descontado do seu salário, então você podia receber assistência pública, ou você ia para a filantropia, quando tinha. Né? Em termos de modelo contra-hegemônico, ele não é mais neoliberal, ele é social-democrata, né? Ele é um modelo em que a saúde é direito, e o Estado tem que te oferecer, ok? Outro contraponto que a gente faz é com relação à visão profissional da saúde. O profissional, ele enxerga a sua profissão no modelo hegemônico como um bem de mercado, algo que ele vai ganhar dinheiro vendendo procedimentos. Essa chargezinha aqui ilustra os planos de saúde, que deveria ser a saúde suplementar no modelo, é o que a gente mais usa, né? Então, a saúde suplementar deveria ser uma coisinha dentro do SUS. Na verdade, saúde suplementar é o que a classe média usa,
e o SUS é o que a classe pobre usa, a classe média alta usa. O que está longe de ser um modelo sonhado e proposto na lei orgânica que criou o SUS, né? E a visão do profissional contra-hegemônico, não, é uma saúde de direito para todos, ainda que o SUS não tenha alcançado o seu ideal, tá bom? Em termos de parâmetros epistemológicos, em termos de pressupostos, lógicas e como é que o conhecimento é gerado dentro do modelo hegemônico, a gente tem um modelo hegemônico metafísico, filosófico, lógico, saúde como ausência de doença. E o contra-hegemônico, um modelo dialético científico, que é a saúde baseada em evidências. Você estuda evidências de que um medicamento é eficaz ou não. Hoje a gente presencia, né, uma vacina que tem eficiência ou não, esse é o modelo dialético, aí você passa a tratar com a vacina, porque você tem evidências de que a vacina ela é eficaz. Tá? Então, o modelo metafísico filosófico trabalha com base em experiência, em lógica. Ah, isso deve funcionar, isso funcionou com fulano, né? E o modelo dialético, ele trabalha com conhecimento científico, que é a prestação de assistência baseada em evidências. Ok? Em termos de parâmetros técnicos, o que é o modelo hegemônico? É um modelo de procedimentos. Então, ele foca em partes do corpo. Em termos de parâmetros técnicos do modelo contra-hegemônico, que tem a base biopsicossocial, na verdade, é focado no ser humano, que interage com o ambiente e seu corpo. Então, é uma interação do ser humano, corpo, com o ambiente biopsicossocial. Em termos de ideário de atenção à saúde, né, como é que você entende que uma pessoa precisa de serviços de saúde? O modelo hegemônico é um modelo que trata a doença. O modelo contra-hegemônico é um modelo que promove saúde. Né? Não é dever do Estado tratar? Então, ele precisa promover para que as pessoas não se adoeçam. E, caso se adoeçam, recebam tratamento, né? Que é caro. Prevenir é muito mais barato. Bom, em termos de foco de atenção, o modelo hegemônico foca na incapacidade. O modelo contra-hegemônico foca na funcionalidade. Ainda que esse indivíduo, um indivíduo famoso, foi um ex-Big Brother que ficou lesado medular. Esse carinha aqui, ainda que ele tenha deficiência, ele tem funções, ele é produtivo, ele consegue ser inserido na sociedade, né? E não necessariamente ele vai ficar um lesado medular, coitadinho, inválido, recebendo auxílio da Previdência Social. Ok? Bom, em termos de organização do serviço, o modelo hegemônico organiza o serviço por meio de hospitais, hospitalocentros. Você precisa de assistência à saúde, você procura o quê? Um pronto-socorro, um hospital. Em termos de modelo contra-hegemônico, a gente muda essa lógica. A saúde está no domicílio, né? Então, a gente trabalha com o modelo deshospitalocêntrico, que é um modelo de saúde da família, de agente comunitário, enfim, que vocês vão estudar no SUS, em outras disciplinas. Em termos de acesso a serviços de saúde, o modelo hegemônico, ele trabalha com uma demanda. Ficou doente, procura o serviço de saúde. O modelo contra-hegemônico, não. Ele trabalha com uma oferta de saúde, que a gente chama de oferta ativa. Aqui a gente tem uma foto de um agente comunitário de saúde que mora no mesmo bairro da casa que ele está visitando, provavelmente indo prestar alguma orientação, ou indo até mesmo prestar serviços de saúde que não é procedimento biológico. Às vezes é um processo educativo, né? Então, a gente tem esses contrapontos aí entre o modelo hegemônico, contra-hegemônico e assistência, com base em como é que a população acessa esse serviço. E com base em termos de formação profissional, o modelo hegemônico forma técnicos, especialistas. E o modelo contra-hegemônico forma o quê? Pensadores, produtores de conhecimento, que trabalham de forma integral, que sabem interagir um profissional com o outro. Aqui eu tenho um modelo da especialidade, que ela é uniprofissional e disciplinar. Aqui o modelo integrativo, da integralidade, ele é multitrans, interprofissional e ele é interdisciplinar. Okay? Então, a gente tem essas distinções em termos de como é que a gente forma nesse modelo, como é que a gente forma nesse modelo, mas eu já dei a dica, está todo mundo ainda sendo formado nesse modelo. A gente precisa evoluir muito, né?
Bom, em termos de visão de ação da saúde, né, em saúde, o modelo hegemônico é o quê? É um modelo de reserva de mercado para o profissional que se qualificou e que tem o ato privativo daquele procedimento. Isso é diferente hoje? Claro que não. A gente vê o ato médico. Aí todo mundo que é outro profissional da saúde critica o ato médico, mas quer fazer seus próprios atos profissionais. Aí quer dizer que eletricidade é só para o fisioterapeuta, que atividade humana é só para o terapeuta ocupacional, que a VD é só para o terapeuta ocupacional. Enfim, são bobagens do modelo. Não são bobagens, mas são características do modelo neoliberal que não deveriam estar sendo o alicerce do modelo contra-hegemônico, que é o quê? Que deveria ser uma educação interprofissional, um trabalho colaborativo, interdisciplinar, profissionais pensando juntos para solucionar um problema. Bom, agora que a gente discutiu o que é modelo, eu estou encerrando essa videoaula, a gente está preparado para estudar o segundo período da história da fisioterapia no Brasil, que é o período em que existe um diplomado, que vai se tornar um fisioterapeuta pela regulamentação do Decreto-Lei de 69, e que vai ser a nossa próxima aula, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido tudo que eu falei, estudem o material que está disponibilizado para vocês nas plataformas virtuais, no Teams e no Moodle, e a gente se vê em uma próxima videoaula. Muito obrigado.